Queridos irmãos, abra a tua Bíblia no texto de 2 Coríntios capítulo 12. 2 aos Coríntios capítulo 12, de 1 a 10. Semana passada falamos sobre 2 Coríntios capítulo 10 e vimos as três evidências do líder protetor. Hoje nós vamos meditar no capítulo 12 de 2 Coríntios, de 1 a 10. Iremos falar sobre três lições que devemos tomar. 2 Coríntios 12, de 1 a 10. E hoje vamos falar sobre três lições que devemos tomar, que ditam a vida que devemos levar. Cada lição que nós aprendemos com o Senhor muda a nossa vida. A ação grandiosa, majestosa de Deus, com o poder de Deus na nossa vida, nos transforma de tal modo que nos leva a vivermos de uma outra perspectiva de vida. Então nós vamos estar lendo o texto ao mesmo tempo que vamos meditando nele. Tá bom? Vamos ler então o versículo 1 de 2 Coríntios 12, que diz assim: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Interessante que o apóstolo Paulo aqui, ele está usando uma palavra muito expressiva, muito forte por sinal, que diz bem assim: se necessário. Quando que você usa essa expressão, essa palavra? Só se for necessário, não é? É a mesma coisa de um bom jogador de futebol que não quer mostrar que ele é um bom jogador de futebol, mas se for necessário ele vai te dar um chapéu. Ele vai te dar um drible. Ele vai mostrar um pouquinho do seu conhecimento. E essa é uma lição muito bonita, porque aquele que é arrogante, aquele que sabe fazer e quer aparecer, aquele que quer se mostrar, isso não convém. E como nós meditamos semana passada no capítulo 10, onde o apóstolo Paulo vai até o capítulo 13, com aquela posição de luta, de postura para defender o seu apostolado, o apóstolo Paulo ele não quer mostrar quem ele é em Cristo, o que ele faz com Cristo. E ele tem que defender e lutar diante dos falsos mestres que querem engolir a igreja. E agora então, no capítulo 12, Paulo mostra que é necessário ele falar da sua vida, falar do seu bom testemunho. Nós não precisamos ficar falando da nossa vida, o que a gente faz ou deixa de fazer para Cristo. Não pega muito bem. Não só um pastor no púlpito ou as suas ovelhas ficar falando: olha, essa semana eu fiz isso porque eu salvei não sei quantas almas, porque eu discipulei, porque eu evangelizei. Não cai bem para um cristão fazer isso. Correto? Só que foi necessário o apóstolo Paulo mostrar o seu pedigree, para que esses homens maus e também a igreja entendesse o recado. Realmente Deus anda com o apóstolo Paulo. Realmente ele é verdadeiro. Ok? Quando é necessário, o papai e a mamãe vai ter que chegar e corrigir. E nós estamos aqui então diante de 2 Coríntios. Houve a primeira carta, ela se perdeu. Aí veio
a segunda carta, que na verdade é 1 Coríntios. E aí depois a terceira carta também se perdeu, e nós temos a quarta carta, que é 2 Coríntios. E tudo indica que essas 3 cartas, que na verdade foram 4, as 3 primeiras cartas eram cartas muito duras, muito difíceis. E agora que nós estamos em 2 Coríntios, já é uma carta mais doce. É uma carta onde o apóstolo Paulo olha para a igreja de Corinto e vê que eles se arrependeram dos seus maus caminhos. É uma carta amigável, é uma carta gostosa de se ler. É uma carta muito compreensiva, de louvor a Deus. Só que também aponta problemas que eram os combates, as lutas com os falsos mestres. Paulo tentando resolver problemas de divisão, de discussão, de contendas, problemas morais. Mas é uma carta de satisfação, é uma carta de alegria, graças ao arrependimento do povo de Corinto. E como nós falamos um pouquinho semana passada, o líder precisa mostrar a sua proteção. E nós até trabalhamos um pouquinho essa questão do Dia dos Pais. Mas o apóstolo Paulo agora hoje, no capítulo 12, ele precisa falar de si mesmo, porque foi necessário falar. Quem é que falava de si mesmo? Eram os falsos mestres, onde o próprio apóstolo Paulo chama eles de loucos, insensatos. Então, se você pegar alguma pessoa que se diz cristão, falando de si mesmo, batendo no peito do que ele está fazendo em prol do reino de Deus, já olhe de uma forma com muito cuidado, porque já é um sinal de uma pessoa insensata e que é falsos mestres. Porque nós não somos nada. Como diz João 15,5, vamos falar juntos? Sem mim, nada podeis fazer. E é isso que o apóstolo Paulo quer mostrar. E ele fala então do seu esforço. Ele fala para esclarecer os problemas que ali haviam. Deus age na vida dos seus filhos, aonde Ele mostra a grandeza do trabalho dele na vida dos seus filhos. É interessante que a glória, então, deve ser somente para Ele. As pessoas que mais trabalham para o reino de Deus são as pessoas em que Deus mais trabalha nos seus corações. Aquele que mais trabalha na seara, ele é a seara. A pessoa que mais tem problema na igreja, que mais trabalha em prol da igreja, é a pessoa que mais sofre. Por isso que as pessoas não querem, Nice, trabalhar para o reino de Deus, porque sofre demais. Aqueles crentes que vêm para a igreja, sentam e vão embora, que não servem, que não se envolvem, são pessoas que não têm problema algum e nunca terão problema nenhum. Sabia disso? E são crentes. E não terão problemas para resolver. Mas aqueles que se envolvem no trabalho do reino de Deus são pessoas que sangram, que sofrem. Porque quanto mais nós aprendemos, nós queremos ser úteis. E Deus começa a dar uns abacaxi para a gente descascar, não é? E não é fácil.
Imagine o apóstolo Paulo sendo acusado. E ele precisa agora mostrar que o seu ministério é valioso e verdadeiro diante das acusações, para que as pessoas vejam e creiam. Foi necessário. Então não podemos nos referir a nós mesmos, a não ser que seja necessário. Versículo 1, se é necessário que me glorie. Versículo continua. Ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. O que o apóstolo Paulo vai fazer aqui agora? Ele vai contar sobre a sua vida. Ele vai falar sobre um pouquinho do relacionamento que ele tinha com Deus, da sua intimidade com Deus. E tantas coisas que ele passou, experimentou, que ele não pôde revelar à igreja e a nós. Irmãos, isso só aconteceu e foi algo único, específico, algo ímpar, algo exclusivo, que não acontece todo dia, e aconteceu porque Paulo foi um apóstolo em seu período. E ele diz então no verso 2: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Até aqui. Paulo está falando então de si mesmo. Só que ele está usando a terceira pessoa. É como se eu quisesse falar de mim e eu dissesse: eu conheço um homem que há 14 anos foi levado ao céu. Terceiro céu aqui não significa que ficou no purgatório e depois foi melhorando. Não. É o céu de Deus. Paulo fala: eu não sei como isso aconteceu, mas em espírito eu fui arrebatado ao terceiro céu. Tem gente que está dizendo que vai para o céu toda semana. Não, porque o Senhor me revelou, porque eu fui para o céu, depois eu fui para o inferno. Cuidado. Isso é algo exclusivo, aconteceu na vida de um apóstolo e é algo inédito. E ele está usando isso porque foi necessário. Ele não precisava falar isso. Mas no caso aqui, ele disse: foi preciso. E ele falando então de que ao ir para o céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E ele continua aqui mostrando no verso 2 e agora verso 3, como foi isso. Eu sei que o tal homem, que é ele mesmo, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Verso 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Palavras que não se podem explicar. E ele não vai falar. As quais não é lícito ao homem referir. Ele não fala, ele não escreve, por ser proibido. Até algo eu creio que o apóstolo Paulo possa até ter dito em algum momento, porque Paulo se pega falando de que a vida cristã é um mistério. Pode ser que ele tenha citado alguma coisa, mas nem tudo. Não tudo.
Mas Paulo está mostrando aqui, nessas 3 lições que nós devemos tomar, que vão ditar a vida que devemos levar. A primeira lição aqui é que Deus usa o seu trabalho para mostrar como a nossa vida deve ser. Deus usa o seu ministério, o seu serviço, para moldar o nosso coração. Versículo 5: de tal coisa me gloriei, ou gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Paulo está muito preocupado para não se gloriar, e ele tem um zelo aqui. E no verso 6 ele diz assim: pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Imagine o apóstolo Paulo aqui, uma pessoa em que todos conheciam ele, suas palavras, as suas condutas, e ele então evita falar de si mesmo, embora falando, e Deus aqui se revela através da vida dele, como ele faz na vida dos seus servos. Todo aquele que se envolve, que se dispõe, que serve, que é um grande trabalhador no reino de Deus, essas pessoas são conhecidas de pessoas íntimas de Deus. E são pessoas que dão frutos para Deus. São pessoas abençoadas por Deus. É verdade ou não é que nós muitas vezes entendemos de forma errada? Porque você ver um homem ou uma mulher que tem uma boa intimidade com Deus, que serve a Deus, qual é a associação que a gente faz? É uma pessoa que ganha muitas almas para Cristo. É um bom expositor, um bom pregador. É alguém que tem multidões de discipulado cristão. É aquele que consegue arrebanhar pessoas e ter templos gigantes. Mas não é assim que nós entendemos biblicamente de uma pessoa que é serva de Deus, que trabalha para Deus, porque nós temos aprendido no texto de que se eu sou aquele em que Deus está me usando para o trabalho no seu campo, quem Deus está trabalhando primeiro? Em mim. Eu sou o campo de Deus. Então aquele que está ali labutando, trabalhando, o seu nível de intimidade com Deus, de conhecimento, de pureza, de santidade, de edificação, de maturidade, o crescimento desse homem, dessa mulher, é algo maravilhoso. E não naquilo que ele está fazendo, mas naquilo que Deus está fazendo nele. Deu para entender, irmãos? Posso dar um exemplo aqui? Jó. Jó, de tudo o que ele passou, não foi para que Deus depois desse o dobro para ele e mostrasse que ele é o cara. Não. Deus estava trabalhando no seu coração para gerar as suas convicções, o seu crescimento espiritual diante de Deus. E ponto final. Os homens a quem Deus mais revelou
trabalharam muito, mas Deus trabalhou muito mais na vida deles. A nossa avaliação de um sucesso de um servo de Deus deve ser biblicamente. Enquanto nós trabalhamos para Deus, talvez queremos alcançar almas, ver as nossas famílias na igreja, discipular pessoas, aconselhar. Nós queremos e nós sofremos com isso. Mas Deus trabalha primeiro no coração do servo. Nós temos esse benefício porque a nossa alma se torna muito rica, muito nobre. É um privilégio para nós de sermos crentes, de querermos trabalhar para o Senhor. O privilégio é que esse Deus vai nos moldar, vai nos transformar. Nós nos tornamos mais amigos de Deus. E como eu disse, aqueles que não querem trabalhar, servir, se envolver, não vão entristecer, não vão se magoar, não vão sofrer. Porque o trabalho de Deus é muito árduo. Só que essas pessoas terão Deus distante. Deus não é aquele amigo perto. Deus é alguém que ele, eu acho que eu sei quem é. Deus passa a ser desconhecido. Mas para aqueles servos, como o apóstolo Paulo, sendo necessário ter que falar, porque Deus é o seu amigo. São pessoas úteis, essenciais, que têm Deus perto e não distante. Ao trabalharmos para esse Deus que faz com que nós cada dia mais nos aproximemos a Ele, o próprio servo é beneficiado, ele sendo o campo. Enquanto eu busco servi-lo, mais doce ele é. O meu caráter é mais moldado. As minhas palavras são mais polidas. O meu comportamento enobrece. Portanto, irmãos, a primeira lição que dita a vida que levamos é nós sermos o trabalho de Deus, antes de trabalharmos para Deus. Deus, eu quero ser aonde o Senhor trabalha. Interessante que Paulo está mostrando quem ele é, porque Deus trabalhou na sua vida. Sim ou não? Como ele poderia falar algo, se necessário, se a vida dele fosse oca, vazia, inútil? Versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. O apóstolo Paulo tinha então um problema na sua vida. Todos nós temos um espinho na carne, sim ou não? Só que a tradução aqui de espinho na carne, sabe quando entra o espinho da rosa? Ou uma ferpinha de madeira no seu dedo, em algum lugar? Enquanto você não tira, aquele negócio dói, viu? E fica latejando.
Só que aqui a tradução do texto não é aquela ferpinha, não. É uma estaca que vai daqui no bozó, lá na frente, que atravessa o seu peito. Nossa, pastor! Exatamente. Esse espinho na carne do apóstolo Paulo era algo insuportável. Ele não aguentava mais. A segunda lição a tomar, que ditam a vida que devemos levar, é que Deus não usa só o trabalho, mas Deus usa também o sofrimento. E Paulo fala que o sofrimento é útil. Imagine você com uma tora cravada no seu abdômen, em que se alguém encostar o dedo, você não aguenta de dor. Nós vivemos num mundo, como no passado sempre foi, em que a culpa sempre é do diabo. Tudo que acontece de errado, bota a culpa no capeta, não é? Todo mal vem do diabo. Não, mentira. Mas uma coisa nós entendemos, até falamos um pouquinho sobre Jó, de que Deus é que controla até o diabo. Porque foi Deus que falou para o diabo, então vai lá e faça isso aqui. Isso não. O diabo é apenas um instrumento nas mãos de Deus para trazer maturidade na vida de Jó. E o versículo que nós lemos, o versículo 7, Paulo está falando claramente, com todas as letras, que ele é esse homem. Para que não me ensoberbecesse. Aí ele se coloca na primeira pessoa. Para que eu não me gloriasse, para que eu não tivesse orgulho, arrogância, foi-me colocado um espinho na carne. Paulo usa essa linguagem figurada de que ele então não pode se exaltar. Às vezes parece difícil de entender, mas é verdade. Sabe quando você fala assim, rapaz, eu tenho uma pessoa lá no meu serviço que me tira do sério. Não, mas olha, eu tenho um vizinho que, pelo amor de Deus. Sabe quando a gente se pega pensando assim? Olha, eu tenho uma situação na minha rua, na minha família, seja o que for. E aqui nós entendemos que o que encaixa melhor é que de fato havia um homem usado por Satanás e que é uma estaca na vida de Paulo, pela permissão de Deus, e que atormenta o apóstolo Paulo, talvez um dos líderes dos falsos mestres. E é interessante aqui que Deus mostra que tudo isso faz com que Paulo mantenha a moderação diante do sofrimento. Por isso, aqueles que mais sofrem não são aqueles que não fazem nada na igreja, mas são aqueles que estão fazendo, mas Deus está fazendo muito mais na nossa vida. Quem sofre mais injustiça, calúnia, tristeza, são os trabalhadores. Por isso Jesus disse para esse grupo específico: perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Quem que Jesus está dizendo que serão perseguidos? Aqueles crentes que não fazem absolutamente nada, que não se envolvem, que não trabalham,
que são crentes agente secreto, esses serão perseguidos? Não. Os trabalhadores, que são mais atacados, é porque eles realmente amam e servem. Vamos falar juntos? Deus coloca os seus servos trabalhadores em sofrimento para crescimento. Por isso temos aprendido de que Deus usa o trabalho e agora Deus usa, acredite se você quiser, o sofrimento. Olha, eu já tenho tanto problema para resolver, e eu vou ser crente só de domingo, como diz o outro, vou lá, assisto a missa e vou para casa assistir a Globo. Vida boa esse crente terá, né? Mas Deus não vai trabalhar no seu coração. E agora versículo 8, 9 e 10. Diz assim: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 3 vezes pedi para que Deus tirasse essa estaca, essa tora, esse estorvo, esse homem usado por Satanás, esse demônio, não é? E isso não aconteceu. Versículo 9: então ele me disse, o Senhor Deus me disse, vamos falar juntos? A minha graça te basta. Pois é. E aí nós temos então a terceira lição a tomar, que dita a vida que devemos levar. Deus usa o fraco. E isso vai trabalhando na nossa vida e vai nos aprumando para onde nós devemos viver, obedecer. Deus fala, eu não vou tirar. Deus é que ordena, e não como nós vemos hoje. Não, eu não aceito em nome de Jesus, eu ordeno, eu determino, agora sai essa estaca. Não é isso que a gente vê hoje? E a oração de Deus é o contrário. Não, mas eu quero que esse câncer fique na tua vida. Não, mas eu quero que você passe esse desemprego. Não, mas eu quero que você perca esse ente querido. Não, mas eu quero que nesse momento essa pessoa ainda não se converta. Porque Deus está trabalhando aonde, irmãos? No nosso coração primeiro. E Ele vai usar o sofrimento. E aí Ele vai mostrar em terceiro lugar que Ele quer o que é fraco, menosprezado. Deus não pegou um gigante para matar o gigante Golias. Deus pegou o Davizinho. Sim ou não? E Deus então pegou você e eu, que não somos nada, para mostrar essas lições. O pedido de Paulo é bem nobre. Às vezes o nosso pedido também é justo. Senhor, não estou aguentando mais. Espera. Deus fala, eu sei disso.
Mas vai ser assim. E eu vou usar toda essa fraqueza, porque eu tenho prazer na fraqueza. Porque nós vamos depender mais de Deus. Sabe o que é viver debaixo de pressão? Quanto mais pressão, mais impacto. Sim ou não? Depois nós veremos o que vai acontecer. Deus tem prazer não em nos torturar, mas em nos moldar. Paulo aprende. Irmãos, eu nunca pedi para Deus uma igreja grande, de ouro, rica. Eu não pedi uma família de 4 filhos. Só para a gente entender que enquanto Deus não trabalhar no nosso coração da forma como Ele quer, não chegou a hora ainda de nós partirmos. Se aquela oração que você está esperando e fala, por que que não responde? Deus já respondeu que isso não vai acontecer. Vai ser do jeito dele. Por que que Deus usou pessoas sem cultura? Pessoas iletradas. Pessoas sem conhecimento. E alcançou continentes. Deus usa o que é menosprezado, o que é jogado de lado. Sempre será assim. Deus usa as pessoas gago, usa. Pessoas medrosas. Deus usa pessoas tímidas. Deus usa pessoas pobres. Deus usa pessoas humildes. Sim ou não? Sim. E a força está nele. E aí então o apóstolo Paulo termina o versículo 9. O poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O poder de Cristo em mim será quanto mais eu desejar a fraqueza, a humildade, a rendição. Essa revelação que Deus mostra aqui para o apóstolo Paulo, aquilo que Deus talvez mostre na sua vida, nas suas lutas, nos seus sofrimentos, te dará mais vigor, mais força. Irmãos, se você ficar deitado numa rede, olhando para o mar, uma vida de mar e rosas, você não terá essa força, esse power, esse dinamis, essa garra para lutar a vida cristã. Não vai. E vai ficar lá na rede. Vamos evangelizar? Hã? Vamos dar um bom testemunho lá? Quê? Vamos trabalhar no mutirão? Onde? Vamos falar juntos? O homem que mais trabalhou para
para o reino de Deus foi Paulo. E nunca faltou trabalho. Quanto mais você trabalha, mais trabalho. Quem não trabalha, dá trabalho. Pastor, então quer dizer que os espinhos são os cuidados de Deus na minha vida? Sim. Bem-vindo ao ministério. Quando Deus diz para nós, não, eu não vou fazer assim. E que possamos agradecer a Deus os espinhos. E o versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Você fala assim, o apóstolo Paulo deve estar louco, não é? Sentir prazer no sofrimento. Nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, aí eu estou começando a ficar forte. Irmão, se um dia eu puder chegar aqui na igreja e sentar no cantinho lá atrás, e eu conseguir fazer uma oração silenciosa pela nossa igreja, já está bom demais, viu? Não está? Então não está, irmãos? Amém. E é isso. E hoje a gente vê tudo o contrário, né? Vamos orar? Senhor, diante de Ti nós nos alegramos diante de 3 lições a tomar que ditam a vida que devemos levar. Senhor, que possamos ser o trabalho do Senhor, o campo do Senhor, que possamos também ser alvo de sofrermos por Tua causa, e que possamos também, Senhor, diante de Ti, sermos os mais fracos e conseguirmos, diante da Tua graça, sermos aperfeiçoados, transformados e usados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Márcio? Deus abençoe a igreja. Uma excelente semana para vocês.